Oi gente, meu nome é Pamela, sou crocheteira e eu tô ensinando pra vocês essa blusinha. Essa é a aula 3, parte final. Nessa aula a gente vai aprender a fazer todo esse acabamento em volta da peça e também aqui no bico. E também vamos aprender a fazer essa parte com os botões, tá? A aula tá longa porque todas as aulas eu tentei explicar o máximo, assim, detalhado possível. E eu até tô usando ela aberta, assim, hoje tá friozinho, então eu tô com uma blusa por baixo. E aí eu tô usando ela abertinha, também é uma opção interessante, principalmente dependendo da cor. E também vou fechar aqui pra vocês verem como que fica fechada, né? A gente vai aprender a fazer botão nessa aula. Fechei aqui pra vocês verem como que ela fica fechadinha. E é isso, gente, é a última parte, eu espero que vocês gostem da aula, tá? Qualquer dúvida me mandem nos comentários ou então lá no Instagram. Agora, gente, vamos circular a peça. Mesma coisa que a gente fez na manga, né, em relação à primeira carreirinha que a gente fez na manga, a gente vai ter que fazer na peça inteira pra que ela fique retinha, né, porque ela tá cheia de picô. Eu começo pelas costas, então eu virei aqui a peça, ó. Essa daqui é a parte das costas. Eu vou começar aqui pelo meio das costas. E o que for igual, eu não vou mostrar pra vocês, porque vai ser igual na manga. Mas o que for diferente, a gente vai fazendo aqui. Aqui a gente tem uma quantidade diferente. Esse modelo é muito fácil, mas você precisa adaptar algumas coisas. É bom você olhar se as distâncias dos pontos tá bom, por exemplo. Eu coloco 5 correntinhas de separação, mas se você achar que no seu tá apertado, você pode colocar mais ou menos, se você achar que tá muito solto, tá? Então, uni aqui o nosso fio. Eu vou fazer 4 correntinhas pra dar a altura aqui do nosso ponto alto duplo. Aí aqui vou pegar 2 correntinhas e vou fazer o ponto alto duplo alongado. Lembrando por que eu tô fazendo isso? Porque aqui, ó, a gente tá bem na união de 2 motivos nesse primeiro picôzinho aqui, que é onde é mais distante da parte de cima, é onde a gente mais precisa da altura do ponto, tá? Então, eu vou fazer assim. Venho aqui no próximo e também vou fazer um ponto alto duplo alongado no próximo picô. Acho que não foi alongado, não. Peraí, acho que foi normal. Tira uma perninha primeiro, depois 2, 2 e 2. Aí a gente vem no ponto alto duplo. E aqui mesma coisa, 7 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponto baixo aqui. E aqui, gente, eu só tenho mais uma. Aqui, gente, fiz 7 correntinhas, ponto baixo. Aqui, gente, eu só tenho mais uma argolinha. Essa parte é importante que vocês trabalhem em cima de uma mesa. Por quê? Pra vocês terem uma noção da distância entre os pontos, ó. Tá vendo? Ó, aqui eles estão mais longe, esse tá mais longe desse. Esse aqui tá mais perto desse, então provavelmente vai ter que ser feito diferente. Entende? Tem uma quantidade de pontos diferente aqui, então aqui a gente vai ter que fazer uma adaptação. Não vai ser aquele padrãozinho de 5 e 7 de espaço que a gente fez no outro, tá? Gente, eu vou mostrar aqui como que eu comecei na parte das costas. Lembrando que o meu está diferente, porque o meu tá com um motivo a mais. Então, por isso até que eu parei aqui o vídeo pra fazer umas adaptações, testar, colocar em cima da mesa, retinho, porque o meu tá diferente do de vocês. Ó, até acho que aqui, ó, olha quando a gente coloca em cima da mesa, porque eu tava fazendo, aqui, tá vendo que tá sobrando aqui, ó, levantou? O que eu coloquei aqui? Aqui coloquei os 2 pontos altos duplos, lá tudo igual, 7 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas, ponto baixo. Aqui eu coloquei 7 correntinhas, coloquei aqui 2 pontos altos alongados, não sei se tá dando pra ver, né? 7 correntinhas, aqui eu coloquei 2 pontos altos alongados, separei com 2 correntinhas mais 2 pontos altos alongados. Aqui eu coloquei 2 correntinhas, mas tá vendo que tá levantando? Então foi demais, ó, não tá focando. Ó, aqui, se vocês olharem a peça em cima da mesa retinha, tá vendo que aqui tá levantando? Tá sobrando ponto? Então quer dizer que não tá bom, que eu tenho que colocar menos pontos aqui. Eu acho que eu vou ter que unir assim, não colocar nenhuma correntinha de separação e colocar aqui o meio ponto alto alongado. Por que que eu tô usando meio ponto alto alongado? Ai, que doida. Ponto alto alongado. Por que que eu não coloquei ponto alto duplo? Porque não precisa, né? A altura aqui não é muito grande que precisa, então você tem que adaptar de acordo com o que vai encaixar melhor na peça. Por isso que é bom olhar, colocar numa superfície reta, dar uma olhada. Essa parte, gente, talvez a minha não bata com a sua. Por isso que é bom testar. Então, tá vendo? Aqui mesmo eu fiz um teste e aí sobrou correntinha. Eu vou ter que diminuir, então. O pior é que aqui eu não tenho aquela que tem 3 motivos. Então, nessa parte,
A minha pode ficar um pouco diferente da de vocês. Então, vocês vão ter que ser um pouco intuitiva, principalmente nessa parte das costas, tá? Eu acho que a parte das costas de vocês vai ficar parecido com a minha frente. Então, quando eu chegar na frente, antes de vocês começarem pelas costas, assistam a parte da frente. Que eu acho que aí é só você espelhar o que tiver na frente da peça, tá? Aqui, vamos ver quantas correntinhas, se 5 dá. 3, 4, 5. Ó, eu acho que dá. Acho que com 5 dá. Aqui, tá vendo? Até sobrou aqui. Eu devia ter feito talvez mais correntinhas aqui, mas ficaria muito grande. No corpo, acho que isso vai se assentar. Aí, vou colocar aqui 5 correntinhas. Então, aqui é 5 correntinhas. Aqui vai um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui também vai um ponto baixo. Aí, agora, a gente vai repetir a sequência lá de 7 correntinhas, porque tá vendo aqui o nosso espaço maior, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui vai ser ponto alto duplo e ponto alto duplo alongado. Eu não sei se essa parte vai ficar clara pra vocês, mas aqui essa parte, gente, é intuitiva mesmo. Não tem como eu dizer pra vocês, aí no de vocês vão colocar tantas correntinhas e tal. Vocês podem tentar fazer igual o meu, mas pode ser que não fique exatamente igual. Por causa da tensão de ponto, tudo, então... E eu faço as coisas mais intuitivamente, não tem uma quantidade certa de pontos e contado, então... Infelizmente, é assim que eu faço, então é assim que eu tento passar pra vocês. Essa parte só vai ficar, assim, mais difícil nessa parte do decote aqui, nessa parte de cima. Na parte reta é bem mais fácil, tá? Então, se vocês forem fazer uma peça reta assim, é só seguir o mesmo padrão. Mas como aqui a gente não é reto, a gente tá fazendo uma alça, né, uma cava, ela tem suas nuances, né? 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, aí aqui. E aqui vai vir ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, gente, eu não tô fazendo aquela parte de ponto baixíssimo, porque a quantidade aqui, ó, está diferente. A gente tá com menos pontos aqui, porque a gente tem esse motivo, tá? Então, por isso que não tá dando a mesma quantidade aqui que tinha na alça, tá vendo? A gente só tá com duas argolinhas aqui, né? 2 biquinhos aqui. Aí, aqui de novo, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente agora já tá na frente da peça e já precisa observar. Já tô na parte da frente da blusa. Provavelmente seria dessa forma que vocês que estão com 3 motivos nas costas deveriam fazer na parte das costas, tá? Eu mostrei aqui a diferença em relação às minhas costas, mas as minhas costas estão um pouquinho diferente. Então, contem. Pensa que assim, aqui é a parte de cima do ombro, que tá igual na alça, tá? Aí, a adaptação que eu vou fazer aqui, ó, vocês podem repetir de vocês, tanto na frente quanto nas costas, tá? Eu vou tentar fazer aqui aquela forma com 7 correntinhas, tá? Mas vamos ver se vai ser muito 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar o ponto alto duplo. Aqui eu não acho que precisa do duplo alongado, acho que só o duplo vai dar. Vou colocar 2 aqui dentro do picô. Então, vai ser 2 pontos altos duplos aqui. Vou colocar umas 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos duplos dentro desse picô do motivo menor. Ai, não tô mostrando direito, né? Então, ficou aqui. Aqui teve 7 correntinhas, ó. Aqui a gente seguiu normal, são 5 correntinhas, ponto baixo, aqui 7 correntinhas, ponto alto duplo. A única diferença é que eu coloquei 2 correntinhas de separação aqui e 2 pontos altos duplos aqui. Aqui, eu vou colocar mais 2 correntinhas. Vou colocar ponto alto duplo aqui também. Por que que eu tô fazendo assim? Porque eu queria dar um pouquinho mais de altura aqui pra essa parte. Nosso decote não ficar muito profundo. Se você quiser, você pode fazer mais rente, né? Mas é que eu queria que ficasse um pouquinho mais fechada essa parte aqui. Aí, aqui, ó, a gente tá vindo assim. Quantas correntinhas? Aqui, 5 dá até aqui? Vou colocar umas 5, então. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, aqui,
5 acho que tá pouco, vou colocar 6, 7. E aí aqui eu vou colocar um ponto alto nesse picô. Eu sei que essa parte tá parecendo assim confusa, gente, mas é porque é confusa. Eu também acho, toda vez que eu vou fazer, eu faço de uma forma diferente. Mas tá vendo que, olha, vai fazendo assim e vai observando. Tá vendo como tá formando? Tá formando e tá reto. É isso que importa. Aí aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas. E aqui eu tenho que terminar aqui de uma forma reta, né? Então, eu vou fazer um ponto alto duplo em cima dessa correntinha aqui de base. Que termina o nosso motivo aqui. E vai ficar assim. Essa parte aqui, gente, eu mostrei como faz, mas eu entendo que ela não seja tão clara, porque a quantidade de pontos varia. E ela varia exatamente porque o que a gente tem que pensar aqui é em fazer esse formato. E aí a gente vai fazer aqui a quantidade de pontos necessária para que a gente consiga esse formato. Ó, aqui é uma diminuição, você não pode considerar essa parte como se a gente estivesse olhando a peça reta. Sabe, se a gente olhar a peça reta, seria diferente a quantidade de pontos que a gente colocaria aqui. Mas não, gente, por isso que eu tô falando pra vocês, coloca em cima de uma mesa, forma esse desenho aqui da alça, entendeu? Pra que vocês consigam observar isso. E aí vocês vão saber se tá faltando ponto, se tá sobrando ponto, se ele tiver muito levantado, se ele tiver muito solto, porque tá com ponto demais, tá bom? Agora, a gente nessa parte aqui reta, agora vai ficar mais fácil, essa parte aqui é a mais difícil, que eu mostrei. Aqui é reto, vou colocar ponto baixo, e depois aqui eu vou trabalhar reto, então vai ficar parecido com a nossa alça, né? Essa parte aqui. Vou mostrar pra vocês. Primeiro, vamos caminhar aqui, né? Porque a gente vai circular a nossa peça. Gente, eu tava mostrando aqui, e aí eu ia começar a trabalhar na lateral, e aí eu fiz uma modificação aqui nessa união. Porque é mais pela questão de circular a peça e um lado ficar igual ao outro. Quando chegar no outro lado, isso vai ficar mais claro. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. 2 de separação e 4 pra dar a altura do ponto, tá? Aí aqui eu vou fazer em cima desse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo e vou vir trabalhando aqui na lateral do nosso motivo. Então, aqui, como foi ponto alto duplo, eu vou colocar 3 pontos. Peraí, que eu acho que aqui, ó, esse ponto tá... Vou fazer um nozinho aqui, porque tá muito... Tem medo de desmanchar. Eu vou deixar o acabamento tudo pro final, mas aqui eu já vou esconder esse ponto, então vou fazer um nozinho aqui na beirada. Então tá, aqui comecei. Nosso primeiro ponto baixo vai em cima desse ponto baixo aqui do motivo, né? Aí o segundo vai aqui dentro do espaço, onde a gente vai colocar 3 pontos baixos, tá? Aqui, gente, também tem que lembrar, foi ponto alto duplo, então também 3 pontos baixos. Uma, 2, 2, né? 3. Tá. O nosso ponto, assim, quando ele tá deitado, eu acho que ele fica um pouquinho mais esticado esse motivo deitado. Então, eu vou colocar alguns pontinhos a mais, ó. Tá vendo? Aqui nesse espaço, eu tô achando que tá faltando ponto. Então, eu vou colocar um ponto nesse espaço, aqui. E aqui eu vou colocar 2 pontos, né? Nesse ponto alto deitado. Aqui eu vou colocar 2 também. E dentro desse espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos, tá? E aqui eu sigo a sequência de colocar 2 pontos baixos nesse aqui também. Ah, esse daqui eu até entendi porque eu senti necessidade agora, por causa que ele é um ponto alto alongado, né? Então, vou colocar aqui nesse espaço mais um pontinho. Aqui, 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3. E aí, eu vou repetir o ponto aqui em cima do ponto baixo. E fica assim. Isso é a circulação aqui do ponto. Aí, de um motivo pro outro, a gente tem que ver aqui quantas correntinhas que vão ser necessárias. Então, eu acho que umas 5. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 5 mesmo. 5 fica bom. Eu venho aqui no nosso pontinho baixo. Vou colocar um ponto baixo aqui, em cima dele. Aqui, 3 pontos baixos. Aqui, mais 3 pontos baixos. Aquele pontinho, né, a mais. Aqui, 2 pontos baixos. Mais 2 pontos baixos. E aqui nesse espaço, coloco 2 pontos baixos também.
Aqui eu tô finalizando, gente. 1, 2, 3. E aqui embaixo vai ser diferente do que na parte de cima, tá? Eu vou colocar, vamos ver aqui quantas correntinhas que a gente vai precisar pra dar altura aqui do nosso picô. Lembrando que esse picô, agora a gente vai seguir a sequência da manga. Então aqui, ó, a gente já sabe que aqui vai ser 2 ponto alto duplo, aqui vai ser ponto baixo e aqui então vai ser baixíssimo. Então, a gente vai fazer assim, 1, 2, eu acho que 3 é bom aqui pra dar altura. E mais um. Então aqui, ó, 3 pontos é bom pra dar altura. Eu vou colocar 2 de separação. Será que fica bom? Vou colocar aqui 2 de separação e aqui eu vou colocar um ponto baixíssimo. Eu acho que ficou bom, ó. Depois vai ficar retinho, tá vendo? Nosso cantinho. E esse vai ser, tipo assim, o cantinho aqui da nossa viradinha, que agora a gente vai começar, finalmente, né? Finalmente, trabalhar a parte reta aqui de baixo, que vai ser uma sequência de repetição mais fácil do que o que a gente tem feito aqui na parte da alça, né? Que é um pouquinho mais complicada. Essa parte aqui é mais simples. É a mesma repetição da manga, que a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui eu vou colocar ponto baixo. A gente vai continuar, tipo, com aquela escadinha, com a intenção de deixar reta aqui a nossa base. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente vai colocar ponto alto duplo. E aqui um ponto alto duplo alongado. E aí, vai pro próximo motivo e repete essa sequência. Ponto alto duplo alongado. Ponto alto duplo. Né, dentro dos picôs. E agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente vai colocar um ponto baixo. Ponto baixo. Aqui a gente vai colocar 5 correntinhas. E aqui vai ser ponto baixíssimo. Mais 5 correntinhas de separação. E outro ponto baixíssimo. E mais 5. Ponto baixo. E aí a gente vai repetir essa sequência até o outro lado, tá? A gente vai repetir essa sequência até, ó. Essa daqui, ainda bem que vai ser igual. A parte de baixo vai ser uma sequência que vai ter a mesma quantidade aqui de pontos, né? Porque é uma parte reta, a parte de baixo aqui da nossa blusa. Então, vocês vão fazer essa repetição, depois vão vir e vão circular com a mesma quantidade de pontos que a gente fez do outro lado. E aqui, nessa outra parte, a gente vai fazer exatamente igual a gente fez. Se você fez diferente de mim, você vai copiar do seu. A gente vai espelhar um lado no outro. Então, exatamente a mesma quantidade de correntinhas e pontos e tal que a gente fez de um lado, a gente vai fazer do outro. Então, se você tiver feito alguma coisa diferente de mim, você, quando chegar aqui do outro lado, vai repetir a mesma coisa, tá bom? Eu vou fazer até chegar aqui, porque senão, gente, nossa aula vai ficar gigantesca se eu mostrar de novo a mesma coisa, porque eu realmente só vou repetir o que eu já fiz, entendeu? O que eu já fiz aqui, eu vou repetir do outro lado. Terminando aqui de dar a volta na blusa, olha como fechou a parte das minhas costas, que antes estava muito aberta essa parte. Então, essas diminuições que a gente faz aqui, ó, em relação à alça, servem também pra isso, pra deixar a peça certinha, né? Aqui faltam as últimas 7 correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu vou emendar aqui na 4ª correntinha, de onde eu comecei a trabalhar. Agora, gente, a gente vai passar ponto baixo em tudo. Vai voltar tudo, assim, circulando com ponto baixo. Então, a gente fez na parte da manga. E ela vai seguir o mesmo padrão. Vai colocar a quantidade de correntinhas dentro, assim, do espaço, né? Então, aqui tem 7 correntinhas, então vão ser 7 ponto baixo. Aqui são 5 correntinhas, vai ser 5 ponto baixo. E assim sucessivamente. Eu só não sei, essas partes aqui, ó, precisa ver se colocar um ponto em cima de ponto, se vai ficar sobrando ponto, como é que vai ficar, tá? Mas, basicamente, vai ser colocar ponto baixo em tudo. E nessas partes que tem 2 pontos altos duplos, assim, a junção desses pontos altos duplos, a gente vai fazer daquela forma. Vou subir aqui. Aqui eu subi uma correntinha, dentro desse mesmo espaço aqui eu vou colocar um ponto baixo. Aqui vai ser meio ponto alto. Aqui vai ser meio ponto alto e um ponto baixo. Só pra gente deixar retinho, porque ele não fica completamente retinho, né? Essa união aqui. Então, aí a gente vai seguir. Aqui, dentro desse espaço que tem 7 correntinhas, vão ser 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Aqui, nesse espaço, que tem 5 correntinhas, vão ser 5 pontos baixos. 3, 4, 5. E assim sucessivamente. Ó, aqui vai ser 7 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, aqui eu vou colocar ponto em cima de ponto. Então, vai ser, em cima desses pontos altos alongados, vou colocar ponto baixo também. Aqui são 2 correntinhas, vou colocar 2 pontos baixos. Aqui, também vou colocar ponto em cima de ponto. Aqui nessa quina, eu vou repetir a lógica daqui, ó. E vou colocar nos pontos do centro, o meio ponto alto. Tá vendo? Pra ele ficar mais retinho. E assim eu vou seguir. Aqui, ó. São 5 correntinhas. E sempre olhando em cima da mesa aqui, pra ver se tá ficando retinho, tá? Sentir que tá muito levantadinho é porque tá sobrando ponto. Se sobrar ponto aqui, também não é um problema, porque a segunda carreira do acabamento a gente vai fazer com uma agulha menor, né? Então, isso também ajuda a ajustar um pouco. Então, essa carreira é isso, passar ponto baixo em tudo. A única diferença que eu acho que eu não vou vir mostrar aqui, mas eu vou explicar agora, vai ser na quina. Na quina, gente, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, que é o ponto de cima, em vez de colocar um ponto baixo, vai colocar 2 pontos baixos aqui, tá? Que é pra formar uma quininha, tá bom? Então, nas quinas, a gente vai colocar 2 pontos baixos no pontinho da quina pra ficar marcadinha, tá bom? Tanto em cima quanto embaixo. Aí embaixo vai ser aqui, ó, na terceira correntinha. Então, eu vou circular tudo e depois já vou vir com ele feito pra vocês, porque senão a gente... essa aula fica gigante. Então, aqui é a carreira de pontos baixos e eu aqui vou cortar o fio, tá? Porque aí a gente vai trabalhar na parte da frente, onde vai os botões agora. Aí, quando estiver mais perto do acabamento, depois vem mais uma carreira aqui de acabamento, mas que a gente vai fazer depois. Vou fazer um arremate aqui. E assim, então a gente tem as nossas costas aqui, tá feito já essa base de acabamento. E a gente vai trabalhar agora essa parte da frente. Aqui, ó. Tá vendo? Tem até uma distância pra se juntar. A gente vai fazer umas carreiras extras aqui. Eu vou começar desse lado. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou mostrar aqui os cantinhos como que ficou, sabe? Que eu falei pra colocar 2 pontos aqui, ó. Ficaram bem retinhos. Tá vendo? Aqui eu vou começar fazendo uma carreira de ida, uma carreira de volta. E aí eu vou arrematar meu fio, tá? Aí, do outro lado, depois eu vou fazer uma carreira de ida, uma carreira de volta. E aí, quando eu fizer minha carreira de ida de novo, eu vou passar por tudo. Então, eu vou mostrar aqui vai ser ponto em cima de ponto, tá? Ponto em cima de ponto. Ida, volta, corta o fio. Desse lado. Essa daqui, eu vou fazer ida, volta. E quando eu voltar de novo, é que eu venho com vocês pra gente ir dar volta na peça toda. Vai ser ponto em cima de ponto, gente. É ponto baixo em cima de ponto baixo. Vai ser tudo ponto baixo, tá? Só pra mostrar aqui. Eu já tinha mostrado, mas não tava gravando, então... Aqui, gente, na base, na minha quina, são 5 correntinhas, né? Aqui na parte de baixo. E aí, eu tinha colocado 2 pontos baixos. Na terceira correntinha, eu tinha colocado 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço, ó. Tá vendo aqui? Nessa argolinha tem 2 pontos baixos. E aí, aqui, mais 2 pontos baixos. Então, eu comecei em uma dessas argolinhas, né? A que tá pro lado de cá vai contar como parte dessa carreira, e a que tá pro lado de cima vai fazer parte dessa carreira, tá? Então, é só fazer ponto baixo em cima de cada ponto baixo aqui, até chegar aqui em cima, que é a mesma situação de quina. Ó, aqui, 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Esse ponto baixo vai fazer parte dessa carreira, e esse aqui vai ficar pra parte de cima. Então, a minha carreira se encerra aqui, ó. É aqui que eu vou colocar o meu último ponto baixo, tá? E aí, aqui, quando eu chegar aqui, eu vou virar meu trabalho e voltar em cima, né? Ponto baixo em cima de ponto baixo também. Eu dei aqui a volta. A volta não, né? Eu fiz carreira de ida e volta aqui. Desse lado e do outro também. Aqui, ó. Agora, nessa daqui, eu vou dar volta... não vou dar volta na peça inteira. Eu vou dar volta na peça até chegar aqui. Entendeu? E aí, depois, na última volta, que a gente vai circular tudo. E colocar a última carreira de acabamento nessa parte de cima. Nessa parte aqui, gente, eu vou fazer os espaços pra depois colocar o nosso botão. Então, eu vou começar aqui com 2 correntinhas, né, pra dar a altura do ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo. E aí, eu já vou começar aqui a fazer os espaços, tá?
Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou pular 3 pontos baixos de base. 1, 2, 3, e aí no quarto eu faço ponto baixo. E vou colocar aqui de separação 8 pontos baixos, que vão separar uma argolinha da outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, a gente vai fazer de novo 4 correntinhas, pula 3 pontos baixos de base, e vamos aqui fazer de novo a sequência de ponto baixo, né? 8 ponto baixo, e a argolinha de novo. E a gente vai fazer isso até o final da carreira. Fiz aqui até o final dessa carreira, né, as argolas, que vão virar depois os espaços dos nossos botões. Ó, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolas. Então, depois a gente vai precisar de 6 botõezinhos aqui. Eu vou fazer de crochê o botão, mas se vocês quiserem que seja outro material também. Aqui, gente, tá faltando aqui o nosso último ponto baixo. Eu vou colocar um aqui e outro no mesmo espaço, pra já ficar na parte de baixo, ó, da carreira, porque a gente vai circular. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo para cada um desses pontos baixos aqui, né, de carreira, ó, um aqui e outro aqui. E aqui, então, a gente já circulou essa nossa parte. Vamos começar, então, o mesmo ponto que a gente fez aqui no biquinho da manga, que é esse lequezinho aqui, tá? Eu vou fazer aqui, então, uma argola também, 4. Acho que eu vou fazer mais um pontinho aqui antes dessa argola. E aí, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular 3 aqui na base, 3 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo aqui no quarto. E vou fazer o nosso ponto leque. Eu acho que seria interessante eu fazer da forma como a gente fez, né? Pulando 2 aqui, pulando 3 do outro lado. Porque eu acho que senão o ponto pode ficar muito solto, né? Embabadando muito. Ou, que eu acho até que talvez seja uma melhor opção, que eu vou tentar aqui, né? Pular 4 aqui em vez de 3, né? 1, 2, 3, 4, então fazendo a quinta. Talvez assim fique melhor. E aí, aqui eu pulo 2 pontos. Faço aqui 7 pontos altos, né? Que é o nosso leque. Um, 3, 6, 7. E aí, eu vou colocar 1, 2, 3. No terceiro aqui, vou colocar um ponto baixo. Eu fiz um pouquinho diferente da manga, né? Porque eu acho que vai ficar mais retinho. Aqui, 1, 2, 3, 4 correntinhas e também vou pular aqui 4 na base. 1, 2, 3, 4. No quinto, ponto baixo. E vou seguir fazendo isso até o final dessa parte aqui de baixo, ó. Tudo isso, até a gente chegar aqui do outro lado. E eu não tenho uma contagem de pontos certinho pra saber se quando eu chegar lá vai bater tudo certinho. Então, pode ser que nesse período eu chegue lá e tenha que desmanchar alguma coisa e refazer, né? Eu não tenho a minha peça piloto aqui comigo pra consultar ela, né? Então, por isso que talvez eu tenha que alterar alguma coisa, em algum momento deixar um espaço maior aqui de base. E a gente vai fazendo essas adaptações, tá? Então, quando eu chegar aqui no final, eu conto pra vocês se eu tive que adaptar alguma coisa ou não. Finalizei aqui essa parte de baixo, tá? Aqui vai dar certinho, exatamente igual ao começo. Mas não aconteceu assim milagrosamente, não. Quando eu cheguei no meio do trabalho, olha aqui é a parte das minhas costas. Aqui a gente tem a emenda, no caso eu tô com 4 motivos aqui, né, nas costas. Então eu sei que aqui no meio é o meio da peça, né? Um motivo de cada lado, mais um e mais um aqui. Então aqui, pra chegar aqui, eu falei, aqui a gente, pra saber que vai terminar tudo retinho, a gente precisa que ou um leque fique aqui no meio, ou uma argola, né? E aí eu vi que tava faltando alguns pontos, então o que que eu fiz? 3 carreiras antes aqui, eu coloquei esse leque pulando 3 espaços aqui na base. Então, você não precisa chegar até o final pra saber se vai dar certo ou não. Você identifica o meio da peça pra ver, porque um lado é espelho do outro. Então, se até aqui o meio, aqui bater certinho, a gente sabe que no final vai bater certinho também, tá? Então, faltando alguns pontos aqui pro meio, eu fiz uma adaptação de deixar aqui um espaço maior na argola. Só desse lado, ó, pulei 3 aqui, aqui também. No meu caso, eu precisei de 3 argolas pra fazer essa adaptação. 3 leques, quer dizer, né? E aí, eu fiz a mesma coisa depois, ó. 1, 2, 3. Então, na verdade, aqui tava faltando 3 pontos, e aí eu fiz essa adaptação pra dar certo, tá? E aí, chegamos aqui do outro lado com a contagem de pontos semelhante, né,
ao início. Então, aqui, eu fiz aqui o ponto baixo. Dentro desse espaço que representa aqui um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, né? Que é dessa carreira. Nessa carreira aqui, vou fazer mais um ponto baixo. E nessa daqui, eu vou fazer um ponto baixo, que representa essa nossa carreira de baixo. E mais um ponto baixo pra continuar dando a volta aqui na parte da lateral, né? Da peça. Aqui, gente, é onde vai os botões. Então, é só fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Até lá em cima, tá? Não precisa de argolinha. A argolinha vai de um lado só. E é isso até aqui em cima. Gente, a gente, então, circulou aqui a primeira vez. Não circulamos, né? Viemos aqui de uma ponta a outra, né? Dessa parte aqui da frente, ó. Daqui até aqui. E agora sim a gente vai fazer a nossa última carreira. Então, agora sim a gente vai circular a peça, tá? A gente vai começar por aqui e vamos terminar aqui de novo, né? Então, vamos circular tudo, voltar aqui. E essa vai ser a última carreira. Nessa parte de cima do bico, que a gente vai fazer picô, e nessa parte de baixo, eu vou usar a agulha 2,5, tá? Nessa parte aqui, tanto desse lado quanto do outro, eu vou usar a agulha número 3, normal, tá? Pra não ficar repuxada essa parte. Mas aonde tem picô, eu vou usar a agulha 2,5. Então, vai ser na parte de cima, aqui do decote, e na parte de baixo. Então, como que vai ser esse ponto? Já troquei aqui de agulha, né? Coloquei a agulha 2,5. Vou fazer aqui 2 correntinhas pra subir. Aqui dentro do espaço, vou colocar um ponto baixo. Vou colocar mais um ponto baixo aqui no outro espaço. E aqui eu vou fazer um picô. A gente vai repetir essa sequência de picô. Vou pular aqui, ó, um ponto de base. E vou aqui no próximo, fazer 2 pontos baixos, né? Um em cada ponto de base. Vou fazer mais um picô. E nesses picôs aqui, eu vou pular um ponto de base. Então, eu vou pular esse ponto baixo de base, vou no próximo, mais um ponto baixo. Segundo ponto baixo e vou fazendo assim. São 2 pontos baixos de separação entre o picô. E o picô, vou pular um ponto de base. Aqui vai ser fácil, porque a gente já tem o nosso ponto baixo aqui, né? Na carreira, então é bem simples. É só a gente ir circulando, fazendo essa repetição, até que, ó, a gente vai passar por toda a parte das costas, tudo, até chegar aqui. Então, a gente vai passar aqui por tudo, nas alças, nas costas, até chegar do outro lado. Estamos aqui na reta final da nossa blusa. Agora que a gente terminou aqui, ó, de circular essa parte, vou colocar aqui um último pontinho picô. Peraí, que eu ia trocar de agulha, mas ainda não é agora. Peguei a agulha errada. Colocar aqui o último ponto picô. Pulo um espaço aqui de base, de ponto. Coloco 1, 2, 3 pontos baixos. Aqui, nesse espaço, eu vou colocar mais um, que é pra gente virar, né? E aí, aqui dentro dessa argola, gente, agora, vou mudar de agulha, vou usar a agulha número 3 e vou colocar dentro dela 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E aí, aqui, ó, nos pontos, eu vou colocar ponto sobre ponto, tá? Não vou pular nenhum deles. E aqui de volta na argola, 4 pontos baixos dentro desse espaço. 4. E aqui de novo. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Não vou... Ele não fica, assim, um espaço tão aberto, mas é o suficiente pro botão passar aqui. Não, o nosso botão não vai ser tão pequeno. Isso aqui vocês podem ajustar, se vocês quiserem usar um botão menor, faça um buraquinho menor. E aí vai ser isso. Ponto sobre ponto e 4 pontos baixos dentro do espaço aqui da argolinha. Finalizei aqui. Agora, aqui, gente, ó, nesse último pontinho aqui, eu vou colocar 2 pontos nesse espaço, 2 pontos baixos, e vou seguir aqui. 1, 2, 3, 4. E aí, eu vou repetir o mesmo processo aqui que eu fiz dentro... Ah, não sei, acho que eu não gostei. Acho que eu vou fazer, peraí. Em vez de fazer 2 pontinhos nesse ponto aqui, acho que eu vou fazer no próximo, esse aqui. Isso. Acho que vai ficar mais reto. Aí, 2 pontinhos aqui.
Acho que ficou melhor. E aí, aqui, ó, um ponto antes de chegar na nossa argola, vou fazer um pontinho picô. Dentro desse espaço... Ah, peraí. Trocar de agulha pra essa parte. Pro nosso pontinho, nosso biquinho ficar mais reto, né? 1, 2, 3 pro picô. Aqui no espaço, dentro da argola, vou colocar 2 pontos baixos. E depois fazer mais um picô. Venho aqui no nosso leque, vou colocar 2 pontos baixos. Aí, vou fazer um ponto picô. Não vou pular espaço aqui na base, vou fazer mais 2 pontos baixos. Aqui no quarto ponto, eu vou fazer um picô e vou fazer o ponto baixo no mesmo ponto de base. E aí, vou fazer mais um ponto baixo. Pra ficar assim, um picô com 2 pontos baixos de separação, né? Igualzinho a gente fez na nossa manga. Aqui agora eu vou colocar 2 pontos baixos pra finalizar. Aí, vamos trabalhar na argola, um picô. 2 pontos baixos. E mais um picô. E aí, a gente começa todo o processo de trabalhar aqui no nosso leque de novo. Então, vai ficar assim. O mesmo pontinho que a gente fez na manga, tá? Vou fazer até o final, depois eu venho mostrar pra vocês. Terminando aqui, ó, o bico. E agora, a gente vai fazer aqui a reta final, que é só terminar aqui a carreira, né, com os pontos baixos. Ó, aqui, vou finalizar, né, vou pular esse pontinho de base, igual a gente fez no começo. Fazer aqui pontos baixos. Aqui. Igual do outro lado, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. E aí, agora, vou mudar aqui de agulha pra fazer os pontos baixos dessa carreira aqui. Aqui é só fazer ponto baixo em cima de ponto baixo pra gente finalizar tudo aqui em cima. Eu acho que aqui eu fiz com agulha 2,5, vou fazer com a 3, pra ver se fica melhor. Acho que ficou mais retinho. Agora é só fazer ponto baixo até o final. Pronto, fiz aqui os pontos baixos. Tô aqui no final, né, da carreira. E eu vou colocar aqui um ponto. E aqui, gente, onde eu comecei a minha primeira carreira, eu vou colocar nesse ponto aqui mais um pontinho pra dar uma impressão de que é uma quina, tá? Então, vou fazer aqui nesse ponto um ponto baixíssimo. E é isso. Aqui eu corto o fio. Não ficou um acabamento assim maravilhoso? Talvez seja melhor fazer isso com uma agulha menor. Esse último ponto aqui. Colocar aqui e fazer um ponto baixíssimo. E aí, eu vou cortar meu fio. E agora, gente, só falta o botão, os botões, né? E depois a gente vai fazer arremate e tudo mais, né? Essa minha, na blusa, eu escolhi fazer bem larga essa parte. Mas se você não quiser que fique largo assim, naquela, depois que a gente dá a primeira volta de ponto baixo aqui, ó, e eu venho e faço uma carreira de ida, uma carreira de volta, se você quiser fazer mais fino, você não precisa fazer essas duas carreiras, tá? É só cortar o fio e depois já vier aqui do outro lado, circulando a peça de um lado ao outro, tá? Eu queria que fosse mais assim larguinha, que aí eu também ganho uns centímetros a mais na blusa. Agora, gente, a gente vai começar a fazer os botões. Para os botões, a gente precisa também, antes, medir bem aqui aonde a gente vai colocar eles, tá? Então, ó, eu vou contar aqui e eu vou marcar com fio de outra cor. Como que eu vou contar? Vamos olhar por esse lado aqui da argola. A argola, a gente pulou 3 pontinhos do espaço, então aqui bem no meio seria onde a gente deveria colocar do outro lado o nosso botão, bem aqui. Então, quantos pontinhos tem aqui pra cima? Deixa eu contar do lado direito. 1, 2, 3. Então, seria no quarto ponto. No quarto ponto, a gente tem que fazer uma marcação.
Aí depois, ó, até a gente chegar aqui, a gente precisa contar quantos pontos que tem. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos até a gente chegar no nosso pontinho aqui do meio. Ah, não tá focando, né? Então, a gente vai colocar aqui no quarto e depois vai de 10 em 10 selecionar esse meinho aqui pra gente colocar os nossos botões do outro lado. Fiz a marcação aqui, gente, com fio, ó. A marcação é feita no outro lado, né? Mas eu uso o lado da argola como parâmetro, porque tem que ficar retinho com o outro lado, tá vendo? Ó, aqui tá bem, o botão ficaria bem dentro do buraco, tá vendo? A gente colocar aqui, aqui, tá vendo? Então, tá bem alinhado. Esse último aqui, é porque ele tá aqui, ó. Enfim. Aí, agora, vamos fazer os botões. Eu não vou costurar o botão nessa carreira, eu vou costurar nessa daqui, que tá meio elevadinha, ó. Tá vendo? Então, esse fio é mais pra dar um norte de onde a gente vai prender cada botão. Gente, para o botão, vamos começar aqui, anel mágico. E aí, eu peguei aqui a agulha número 2. E aí, vou colocar dentro desse anel mágico 12 pontos altos. Então, vou fazer 3 correntinhas pra dar a altura do ponto. E vou fazer aqui 12 pontos. Nove, 10, 11, 12. Fecho aqui meu anel mágico. E vou fechar com um ponto baixíssimo aqui. Eu já vou dar só um pequeno nozinho aqui no anel mágico, porque depois que fechar o botão vai ficar mais difícil, né? Isso daqui, gente, pra quem sabe fazer amigurumi, vocês vão ter uma habilidade de fazer um botão muito mais bonito. E eu tenho 0 habilidades em amigurumi. Aí aqui, gente, a gente fez os 12 pontos altos. Vou fazer aqui no próximo ponto. Eu fiz aqui só uma correntinha. Aqui no próximo ponto eu vou puxar uma perninha. E depois eu vou puxar aqui mais 2, ó, sem finalizar o ponto. Vou puxar mais uma, né, totalizando 2. Em cada ponto de base aqui eu puxei uma perninha, tá vendo? E aí, vou fazer uma diminuição. Vou finalizar aqui um ponto baixo. Então, seriam 2 pontos baixos fechados juntos, né? Então, é uma perninha em um ponto, uma perninha em outro ponto. E aí, a gente fecha tudo. E com isso, a gente vai fazer uma diminuição. Ele vai fechando, assim. Pra quem sabe fazer amigurumi, isso aqui deve ser ótimo, né? Eu não tenho muita habilidade nisso, mas... Tá vendo? Aí, agora aqui faltam os 2 últimos pontos. Eu vou puxar aqui e esse aqui. Tá sem foco. Ok. Mas não dá pra ver muito bem, porque a orientação seria fazer 12 pontos altos aqui no anel mágico e na próxima carreira ficar fazendo esses 2 pontos, esses 2 pontos baixos fechados juntos, um em cada ponto de base aqui, né, uma laçada em cada ponto de base, pra que a gente no final tenha uma boa diminuição, sabe? De 12 pontos vai se tornar 6 pontos aqui em cima. Aí aqui, ó, nosso primeiro ponto, vou colocar aqui. Aqui é o nosso primeiro ponto, vou colocar aqui e finalizar com ponto baixíssimo. Aqui, eu gosto de finalizar com agulha de tapeceiro, mas também dá pra fazer, tipo, uns pontos baixíssimos, ó. O botão fica basicamente assim, depois a gente tem que dar uma ajeitada, mas pra isso a gente tem que finalizar. Eu gosto de finalizar com a própria agulha de tapeceiro. Então, eu vou cortar aqui um bom pedaço, ó. Eita, o foco não tá contribuindo. Vou cortar aqui um bom pedaço pra finalizar e também pra já deixar um pedaço pra emendar ali na nossa peça, né? Então, vou puxar aqui. Vou colocar já o nosso fio aqui de dentro do botão. Nossa, eu com habilidade de amigurumi 0. Invento de fazer um botão de crochê, né? Mas dá pra vocês comprarem um botãozinho também, né? E fica um pouquinho mais fácil. Que ter que fazer o botão de crochê. Pronto, escondi o fiozinho. E agora eu vou pegar aqui uma agulha de tapeceiro. Gente, peguei aqui a agulha de tapeceiro. E aí, eu vou fechando assim. Tem esse pontinho aqui, eu vou posicionar aqui nesse da frente, por exemplo. E vou
meio que alinhavando, entendeu? Só pra dar uma fechadinha nesses pontos, ó. Vou colocar esse aqui. Esse aqui eu vou posicionar com esse pontinho aqui. Aqui eu já não sei explicar muito bem, que eu só tô tentando fechar o buraquinho. Basicamente, ó. A intenção é deixar assim, fechadinho. Tá? Ó. Tá assim, né? O nosso botãozinho tá com esse fio pendurado. Aí a gente vem e vai colocar esse fio aqui, ó. Bem no pontinho que a gente precisa unir o botão. Tá vendo? E aí ele já vai ficar no lugarzinho certo. Eu já vou fazendo aqui, o que eu gosto de prender? Eu gosto de prender em 4 lugares. Então, daqui, eu venho no ponto de baixo, ó. No ponto de baixo, volto aqui. E aí, eu coloco aqui no meio de novo. Aí, agora, eu vou fazer isso também aqui na lateral, né? Coloco aqui, encontro aqui o espaço, ó. E trago pro meio de novo. Vai ficar bem preso. A mesma coisa em cima, ó, no pontinho de cima. Vou trazer aqui pro meio de novo. E a mesma coisa desse lado aqui, ó. Pontinho antes aqui. Vou enfiar lá dentro do ponto. E coloco meu miolinho de novo. Assim eu já acho que é suficiente, que fica bem presinho, ó. Tá bem preso. Tá vendo? E aí aqui atrás, aqui depois eu vou fazer o arremate. Pronto, já colocamos o nosso primeiro botão. Aí a gente testa aqui no buraco se vai ser interessante, se tá reto, porque se precisar tirar, a gente já tira esse, reposiciona e tal, né? Mas eu acho que tá bom. Ó, a parte de cima aqui eu tenho que arrematar esse ponto. Mas eu acho que tá certinho. E aí eu vou repetir isso, né? Esse botão ficou até grande, né? Podia ser até um pouco menor. Mas é porque toda vez que eu fiz de crochê, eu fiz grande assim. Então, se for menor, talvez seja interessante aí comprar, né? Ou fazer um botão mais delicado aí de crochê, né? Esse daqui, ele fica bem marcado, assim. A presença, né? Fica bem presente. Aí eu vou repetir isso em todos. Colocar botõezinhos. E depois também já vou arrematar tudo, né? Esconder aqui os nossos pontos e finalmente nossa peça vai estar pronta.